Questão número 1, triângulo é retângulo, ângulo de 90 graus, Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 é cateto e 2 raiz de 5 é o outro cateto. Ambos ao quadrado. E aí é só desenvolver, né? X quadrado, 4 ao quadrado é 16. E aqui eu terei 2 ao quadrado, 4, e a raiz de 5 ao quadrado vai virar 5. X ao quadrado igual 16 mais 20. X igual 16 mais 20, 36. A gente tem aqui a raiz quadrada de 36, portanto, x vale 6. Próxima questão. Vamos a ela, tá aí a número 2. Hipotenusa. X mais 3. Vamos elevar ao quadrado, então. E agora os catetos. Um cateto, x menos 1. E o outro cateto, x mais 1. Ambos ao quadrado. Aqui, então, produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado do segundo. Segue do outro lado a mesma coisa. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Segue. Vou trocar de cor aqui. Mesma coisa. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Vamos desenvolver agora tudo isso. Notem, x ao quadrado deste lado com o outro podemos cortar. Sobrou aqui 6x mais 9. E aqui eu tenho menos 2x para juntar com mais 2x. Cancela também. Aí 1 para somar com 1, vai dar 2. E ainda sobrou esse x quadrado aqui. Eis que surge x ao quadrado, 6x aqui vai ficar menos 6x, e o 2 menos 9 vai dar menos 7, igual a zero. Então vamos agora fazer a resolução dessa equação do segundo grau por Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz b quadrado menos 4ac sobre 2a. Eis que surge x mais ou menos raiz 64, tudo isto sobre 2. 6 mais ou menos 8 dividido por 2. Aqui então duas raízes. Uma delas, 6 mais 8, 14, dividido por 2 é 7. E a outra raiz, 6 menos 8, vai dar menos 2, dividido por 2, menos 1. Agora, olhando para a figura original, este menos 1 aqui não serve. Por que não serve? Se a gente colocar menos 1 aqui no x, ó, eu fico com um lado aí, um cateto negativo. Isso não faz sentido, né? Portanto, o x é 7, o que vai gerar um triângulo com as seguintes medidas. Vamos desenhar ele aqui embaixo. Aí, ó, 7 no lugar do x, né? 7 menos 1, 6. Aqui, 7 mais 1. 8 e 7 mais 3, 10. Esses são os três lados do triângulo. E vamos para a próxima. Bom, questão 3. Diagonal medindo 10. E o problema quer saber quanto mede o perímetro desse retângulo. Bom, vamos lá. Diagonal mede 10. O que acontece? Um dos seus lados mede 8. Eu vou apostar nesse aqui medindo 8 e eu não conheço o outro lado. Mas não esquece que o problema está pedindo o perímetro. Vamos deixar registrado aqui, ó. Perímetro. Quanto é que vale? Bom, aqui a gente vai aplicar Pitágoras, certo? Então, quadrado da hipotenusa, cateto x ao quadrado, cateto 8 ao quadrado, desenvolve. 10 ao quadrado é 100, x quadrado mais o 8 ao quadrado é 64,
100 menos 64 vai dar 36. E o x, portanto, é a raiz quadrada de 36, ou seja, x vale 6. Cuidado da pergunta, ele quer o perímetro, né? É um retângulo, então x valendo 6, essa base valendo 8. Esse lado também tem que valer 6 e aqui também vale 8. Portanto, o perímetro é igual 6 mais 8 mais 8, ou seja, 28. A unidade em jogo é centímetros, então perímetro valendo 28 centímetros. Vamos para a próxima. Bom, na primeira situação, então, a gente tem isso aí. A escada medindo 25, o distanciamento do pé da escada ao pé da parede 7, e aqui a altura do prédio, estou chamando de H. Bom, daqui já sai um Pitágoras. 25 ao quadrado, daí, igual 7 ao quadrado, mais H ao quadrado. Então, ficou 625 menos 49, né? O 7 ao quadrado é 49, menos 49, igual a H quadrado. Eu vou segurar isso aqui. Não, vamos colocar aqui já. H igual raiz quadrada de 576. Então, já vai me dar uma altura aí exatamente igual a 24 metros. Bom, e na outra situação, o que surge é isso. Um deslocamento aqui de 4 metros. Então, esse cateto aqui passa a valer o H menos 4. Aqui eu tive um deslocamento no chão de x unidades e a escada continua medindo 25 metros. Então, a gente pode já fazer um Pitágoras nesse triângulo aí. Escrever que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto. H menos 4 é um cateto. O outro cateto, cuidado ali embaixo, x mais 7. Seguindo esse desenvolvimento, eu tenho 625 igual H menos 4. Essa altura a gente encontrou antes, ela é 24. Então, quando a gente subtrair 4 unidades, já viu, né? E aqui, desenvolve o produto notável. 14x mais 49. Ficando 625 igual 20 ao quadrado, aqui vai dar 400. Mais x ao quadrado mais 14x mais 49. Vamos organizar isso aqui. 625 menos esse 449 vai dar 176. E ainda ficou x ao quadrado mais 14x. Organizando isso, x ao quadrado mais 14x menos 176. Isso tudo é igual a zero. E aqui a gente tem uma equação do segundo grau para resolver e achar o valor de x por Bhaskara. Vamos puxar aqui para baixo e fazer essa Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos b quadrado, 14 ao quadrado vai dar 196, menos 4ac. E vai dar mais 704. Fecha a raiz. Tudo isso está sendo dividido por 2a. Segue o baile. Menos 14 mais ou menos. Aqui a gente tem a raiz quadrada, 196 mais 704. Isso dá 900. E a raiz quadrada de 900 é exatamente 30. Aí está. Tudo isso dividido por 2. Dois valores para x. x1, menos 14 menos 30. Isto é igual a menos 44 meios. E a segunda raiz, 30 menos 14 é 16. Quando dividido por 2, resta 8. Ora, o resultado para x negativo não serve. Não serve porque o x é uma medida de comprimento, então o negativo está fora. Portanto, uma única resposta válida para x, que é 8, que era o que procurávamos, o deslocamento de 8 metros. Olha lá no desenho original. Ali, ó, deslocamento x de 8 metros. Mais um problema resolvido. Vamos adiante. Tá aí, questão 5
uma simples aplicação de Pitágoras para a gente achar esse valor de y. Hipotenusa, cateto ao quadrado, e o outro cateto, que é o 6 raiz de 2 elevado ao quadrado. 81 igual y ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36, raiz de 2 ao quadrado é 2. Portanto, 81 y ao quadrado mais 72. 81 menos 72, 9. Valor de y, portanto, raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de 9. Geometria plana, o resultado negativo não nos serve, portanto, o valor do y igual a 3. Não havia unidades, 13 é a resposta, portanto. Próxima questão. Tá aí a estrutura. Questão 6, precisamos encontrar o x. Aqui vou usar uma variável auxiliar. Ó. Vamos colocar aqui um h, né? Afinal de contas é a altura desses triângulos, desse triângulo retângulo, né? Muito bem, aqui eu vou ter que usar uma artimanha. Primeiro, vamos trabalhar com esse triângulo aí que eu marquei com um ponto. Aí a gente vai achar esse h e depois vamos aplicar o Pitágoras no triângulo grande para achar o x, certo? Então vem comigo. Hipotenusa 15, cateto h e o outro cateto 9. Aqui vai ficar 225 h ao quadrado mais 81. 225 menos 81, isso vai dar 144. Portanto, 144 igual h ao quadrado. Portanto, h é a raiz quadrada de 144, o que vale 12. Portanto, o triângulo agora passa a ser este aqui, ó. Vamos construir ele. Essa altura 12. Nessa base 9 mais 7, que é 16. E aí, o valor de x. E aqui vocês podem fazer Pitágoras, né? X ao quadrado, 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, e achar o valor de x, que vai dar exatamente 20. Problema liquidado. Vou só mostrar uma artimanha aqui para vocês, ó. Não espalhem por aí isso aqui, tá? Lembra daquele triângulo basicão, que é o 3, 4, 5? Olha aqui. 3, 4, 5. Esse vocês sabem que é um triângulo retângulo, né? Agora compara com esse outro aqui, 12 e 16. Não é verdade que se eu dividir esse grande por 4, se eu dividir ele por 4, eu chego nesse pequenininho aqui? É isso, né? Então são triângulos semelhantes. Isso quer dizer que se eu multiplicar por 4, se eu fizer vezes 4, eu chego no outro, ó. 4 vezes 4 dá 16. 3 vezes 4 dá o 12. Então 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. E a gente resolveu o problema por semelhança de triângulos, tá? Guardem esse segredo aí. Segue o baile! Aí está, é um quadrado. Estou chamando aqui o lado de L. O que ele falou? Que a área vale 50. A área é L vezes L. Aqui está escrito a matemática daquele português, né? Área igual a 50. Bom, isso aqui é L ao quadrado. L ao quadrado é 50. A conclusão é imediata, né? O lado vale raiz quadrada de 50. Vamos ajeitar isso aqui, né? Não, deixa assim por enquanto. A pergunta efetiva é a diagonal, né? Então vamos traçar a diagonal aqui, ó. Ele está pedindo o valor da diagonal. Ora, não é só fazer um Pitágoras aqui? Quadrado da hipotenusa, cateto L mais o cateto L. Olha o valor da diagonal aí. Diagonal ao quadrado é igual a... Tem 2 L ao quadrado aí, né? Certo? Diagonal é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Que tal? Diagonal é igual a lado raiz de 2. Não sei se vocês usam essa fórmula aqui, mas essa é uma fórmula bastante útil no vestibular depois, porque no vestibular muito fala-se em diagonal de quadrado. Aí a gente não precisa fazer todo esse Pitágoras, pode usar essa formulinha que está aí em destaque, né?
trazer de volta isso aqui. Né? A fórmula da diagonal do quadrado. Bom, feito tudo isso, né? A gente encontrou esse lado aí. Eu vou só substituir aqui dentro, então. Diagonal é igual ao lado que a gente achou antes. Raiz de 50 vezes aquela raiz de 2. Estão vendo? Eu não tinha ajeitado aquele raiz de 50, ele não tinha feito a simplificação, né? Então eu tenho 50 vezes 2, 100, ou seja, raiz quadrada de 100, quer dizer que a diagonal mede 10. E temos mais uma fatura liquidada. Esse 10 é em metros. Aqui temos unidade de medida em 10 metros. Questão 7, liquidada. Vamos adiante. Bom, questão 8 traz um triângulo equilátero. Lados iguais. Eu já coloquei o lado L ali. O problema diz que o perímetro é igual a 18 raiz de 3. Eu vou escrever perímetro aqui, ó. L mais L mais L. Isso é perímetro. Perímetro é 18 raiz de 3. Conclusão. 3 L's. 18 raiz de 3. Portanto, L vale 18 raiz de 3 dividido por 3. Isso dá 6 raiz de 3. Está aí o lado L. Mas a pergunta não é o lado. A pergunta é a altura. Vamos traçar ela aqui e enxergar a situação. Eu tenho perfeitamente ali um triângulo retângulo. Notem que o que a gente está procurando é esse cateto, é a altura. Aqui na direita eu tenho o lado do triângulo, que é 6 raiz de 3. E aqui na base desse triângulo, essa medida aqui é exatamente a metade do lado. Ou seja, o 6 raiz de 3 dividido por 2, é a metade. Pronto, vamos aplicar Pitágoras aqui. Hipotenusa elevado ao quadrado. Cateto H e o outro cateto, que é 3 raiz de 3, certo? Aqui, ó, aqui está ele, é a metade, né? Elevado ao quadrado. Vamos envolver. 6 ao quadrado, 36, a raiz desaparece. H ao quadrado mais 9 vezes 3. 36 vezes 3. 36 vezes 3 vai dar 108. E do outro lado a gente tem 27. Aí 108 menos 27 resulta em 81. Portanto, H é igual a raiz quadrada de 81. Esse H vale 9, um número inteiro, um número natural. E a resposta é em centímetros, certo? Porque o problema nos deu aquele perímetro original aqui, ó, 18 raiz de 3 centímetros. Altura, então, 9, mais uma fatura liquidada. Vamos seguir para o próximo exercício. Bom, a situação gráfica é essa que vocês estão vendo aí na tela. Cuidado, a altura do prédio é de 100 metros e as distâncias ali estão em quilômetros, ok? Vamos determinar a altura do balão. A altura do balão é dada por esta linha verde aqui, ó. Esta é a altura do balão. Ou seja, cuidado aqui, ó. Vamos fazer essa divisão. Gerou um grande retângulo ali. 3 nessa base. E aí eu vou determinar esta medida verdinha aqui, ó, que é esse cateto. Eu estou chamando de X. Mas cuidado, a altura do balão, eu vou escrever aqui, ó, H, a altura do balão é este X que a gente vai encontrar, mais os 100 metros aqui, ó. Esse que eu estou riscando agora, esses são 100 metros, é a altura do prédio, certo? Mais 100 metros, então cuidado. E outra, aquela medida X lá virá em quilômetros, certo? Porque a gente só tem quilômetros ali. Aliás, é o triângulo clássico, né? 3, 4, 5, aquele X ali vai dar 4 quilômetros. Vamos ver? Olha o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto 3 e o outro cateto é o X. 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado é 9, 25 menos 9 aqui vai dar 16 e a raiz quadrada de 16 é 4. Olha aí o X valendo 4 km, 4 quilômetros. Então, terminando aqui a altura, um X é 4 quilômetros e o 100 é metros, mais 100 metros. Vamos transformar tudo para metros? 4 quilômetros são 4.000 metros. Então, a altura, dada em metros, é de 4
1.100 metros. Mais uma fatura liquidada. Vamos adiante. Bom, vamos lá. É para encontrar as razões trigonométricas aí. Primeiro eu vou determinar essa hipotenusa aqui. Vamos chamar de x e vamos determinar essa hipotenusa, né? Por favor. Quadrado da hipotenusa, cateto 12, cateto 5. 12 vai dar 144 mais 25, isso é 169. Eu vou ter a raiz quadrada de 169, ou seja, aquele x vale 13. Vamos desenhar o triângulo aqui novamente. Então eu tenho 13, eu tenho 5 num cateto e o outro cateto 12. Olha, o ângulo alfa está aqui em cima e agora vamos para as razões trigonométricas. Para o que eu chamo de só catoa. Seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Seno alfa. Está aqui o seno, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 12 e a hipotenusa é 13. Foi o seno. Vamos para o cosseno. Aqui, ó, a relação cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu estou aqui em cima no alfa. Cateto adjacente, cateto vizinho é o 5. Hipotenusa é 13. Tá pronto. Tangente de alfa. Aqui está a relação. Tangente é cateto oposto, 12, dividido pelo cateto adjacente. E tá aí mais uma questão liquidada. Vamos lá, questão 11, dados na tela. Foi dado o cosseno do ângulo alfa. Este ângulo alfa é o ângulo formado pela escada com a linha do plano horizontal. E a gente tem a escada medindo 6. Vamos lá, então. Ó, se eu olhar para a relação aqui, eu escrevo cosseno como sendo cateto adjacente. Vamos escrever aqui, ó. Cosseno de alfa, cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa. Ok? Bom, como a gente sabe o valor numérico do cosseno, é só substituir aqui, ó. Então, o cosseno eu sei que vale raiz de 5 sobre 3. Essa equação fica raiz de 5 sobre 3 igual a x sobre 6. Multiplicação cruzada, o 6 acaba multiplicando a raiz de 5 e eu tenho um 3 dividindo. Para concluir que o x mede, aqui ó, 6 dividido por 3, 2 raiz de 5. Cuidado que as medidas, a unidade de medida aqui é metros, né? Aquela escada mede 6 metros, então aqui a resposta ficou em metros. Mais uma questão liquidada, vamos adiante para número 12. Vamos lá, situação gráfica na tela é para determinar a medida x. O resultado será dado em metros. Bom, quando eu começo a resolver isso aqui, eu tenho um triângulo maior aqui com uma base 54 e um ângulo de 30. Tá? Eu vou conseguir encontrar esse h aqui, essa altura aqui, ó, trabalhando com tangente. Por que tangente? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto ao 30 é h e o cateto adjacente é 54. Aqui entra em cena a tabelinha, né? A gente tem que saber de cor. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Olha o valor h aí, ó, saindo do forno. 54 multiplica a raiz de 3 e eu ainda tenho um 3 aqui dividindo, né? Esse é o valor do h. Vamos simplificar aqui. O 54 dividido por 3. 54 dividido por 3 dá exatamente 18, né? Então a gente tem uma altura aqui igual a 18 raiz de 3. E aí, então, eu vou para esse triângulo aqui para determinar finalmente o x. Vamos desenhar aqui do lado. Essa altura, 18 raiz de 3. Tem um ângulo de 60 graus ali. Ângulo reto. E o valor x a ser descoberto. Tá? Então aqui, agora eu tenho que trabalhar com esse ângulo de 60, ou com aquele de 30 lá em cima também dá, né? Vamos trabalhar com o de 60, mas como eu preciso usar a hipotenusa e o cateto oposto, eu tenho que usar a relação de seno. Ó, seno do ângulo cateto oposto, que é o 18 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é o x. O seno de 60, a gente sabe, ele vale raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho 18 raiz de 3 e o x como divisor. Essa raiz de 3 aqui já dá para cancelar, porque ela vai dividir, né? Vai ficar 1. Então, x multiplica esse 1
que aqui sobrou, né? Ficando x, e o 2 vai multiplicar o 18, ficando 36. Não te esquece, a unidade é em metros, e meu x vale 36 metros. Vamos para a próxima. Questão 13, vamos lá. O velocímetro da bike está marcando 103 nesse momento. A bike está se dirigindo para cá, para a esquerda, e quando o velocímetro marcar 105,5, ou seja, o camaradinha andou exatamente 2 km. Do 103 para o 105, 2 km. E a pergunta é qual é a distância da estrada até a torre. Obviamente, a menor distância, ou seja, esta linha verde, que eu estou chamando de D. Essa é a distância, essa é a menor distância desse ponto aqui, que é a torre, até aquele ponto lá que está na estrada. Vamos lá, eu vou trabalhar com esse ângulo de 60 graus, usando uma relação de tangente. Por que a tangente? Porque tangente usa os catetos. Tangente é cateto oposto, D, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Tangente de 60 graus, essa a gente sabe, é raiz de 3. Portanto, a distância é igual a 2 vezes raiz de 3. O valor aproximado da raiz de 3, vamos colocar aqui, raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Isso é uma aproximação. O problema deu ali, né? Mas a gente tem que saber isso. Ele mandou aproximar a raiz de 3 para 1,7. Façamos. 2 vezes 1,7. Então, essa é a distância aproximada, certo? E 2 vezes 1,7 vai dar 3,4. Esta medida está em quilômetros. Mais uma questão liquidada. Segue a questão 14, pede para determinar os ângulos agudos. Eu estou marcando aqui eles, ó. Ângulo agudo são aqueles menores do que 90 graus. Então aqui tem um ângulo que eu estou chamando de alfa, e aqui embaixo o outro ângulo agudo que eu estou chamando de beta. Vamos lá? Se eu aplicar uma tangente de beta, será que resolve? Sim, tangente trabalha com os catetos, né? Tangente é cateto oposto, olha o oposto ao beta. Raiz de 3 sobre cateto adjacente. Pronto, a tangente de beta vale raiz de 3. Pergunto, qual é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? 60 graus. Perfeito. Ângulo beta é de 60 graus. Bom, se eu tenho 90, aqui eu tenho 60, o ângulo alfa só pode ser 30, certo? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. É 90 mais 60 mais 30, fechando 180. Vamos adiante. Próxima questão. Segue o baile. Para determinar essa altura H, eu vou usar uma relação chamada seno. Por que seno? Porque seno trabalha com a hipotenusa, que eu tenho, e trabalha com o cateto oposto, que é quem eu quero descobrir. Seno, então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não é isso? É sempre lembrar do socatoa, ó, pessoal. Socatoa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Muito bem. Seno de 60 graus, esse a gente sabe, vale raiz de 3. Não, calma aí. Vale quanto? Isso. Raiz de 3 sobre 2. Está perfeito. Aqui o 12 vai multiplicar, então ficou 12 raiz de 3 dividido por 2. Essa altura, 12 dividido por 2, vai dar exatamente 6 raiz de 3. Aqui não era para aproximar, e a nossa unidade aí é em quilômetros. Perfeito? Está liquidada. Mais uma fatura. Segue o baile. Hipotenusa 6, um dos catetos, ou melhor, ele quer os catetos, né? Isso, calcular os catetos. Bom, não conheço esse, também não conheço esse. Aqui eu posso usar um seno, que tal? Seno de 60, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O 6 aqui vai multiplicando e isso fica 3 raiz de 3. Porque eu fiz 6 vezes a raiz aqui e já dividi por 2. Está aí a medida y. Dá até agora para aplicar um Pitágoras, mas como a gente está nessa onda aí de relações
trigonométricas, razões trigonométricas, vamos aplicar mais uma aí. Que tal um cosseno? Cosseno de 60. Cosseno de 60 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí a gente vai acabar achando o x. Ó. Cosseno de 60 é 1/2. Aqui vai ficar 6 dividido por 2. O x vai dar 3. Então, esses são os catetos. A gente estava trabalhando com centímetros. Então, aqui são... Vou botar aqui, ó. X deu 3 centímetros. E o cateto y mede 3 raiz de 3 centímetros. E essa é a resposta. Na questão 17, a situação gráfica é essa. Eu tenho um atirador e um alvo a uma altura de 12 metros. Ok. E aí ele diz também que a distância na horizontal, examinando a linha horizontal aqui, eu tenho uma distância de 4 raiz de 3. Então essa informação, essa leitura era importante. Qual deve ser o ângulo aqui? É claro que a gente está admitindo uma situação ideal aqui, né? Onde o tiro aqui sai exatamente em linha reta. Vocês sabem que com a ação da gravidade isso acaba fazendo uma pequena curva aí, né? Aliás, chamada parábola. Tá? Mas dependendo das distâncias, essa curva é irrelevante. E é o caso desse exercício 17. Então, a pergunta é qual deve ser o ângulo. E para isso a gente vai usar uma tangente. Porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos lá? Tangente de alfa, cateto oposto é 12 e cateto adjacente 4 raiz de 3. Desenvolvendo, a gente vai fazer uma fatoração, não, uma racionalização, certo? Então aqui eu vou multiplicar por raiz de 3 o cara de cima e raiz de 3 o cara de baixo. Vai surgir o seguinte: 12 raiz de 3 em cima, no numerador, e no denominador tem 4, e aí raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Olha só, 12 aqui, e embaixo também tem 12. Já simplifiquei. A tangente de um ângulo vale raiz de 3. Pergunta-se, qual é esse ângulo? Se eu estou num triângulo, esse ângulo só pode ser de 60 graus. Hipotenusa 5, catetos desconhecidos. Ele dá duas razões trigonométricas. A primeira, cosseno do ângulo alfa, igual 0,8. Bom, o ângulo alfa e o ângulo beta são os ângulos agudos aqui do triângulo. Então vamos posicionar eles aí. Vamos botar o alfa aqui embaixo e o ângulo beta lá em cima, ok? Trabalhando então com essa primeira razão trigonométrica. Cosseno, ora, cosseno de alfa, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Isso é igual a 0,8. Aqui basta que o 5 multiplique o 0,8. Conclusão, x igual 5 vezes 0,8. Vai dar exatamente 4. Nossa medida é em centímetros, o x já foi. Se vocês olharem o Pitágoras lá, esse triângulo é o clássico, né? Hipotenusa 5, esse cateto aqui já deu 4. Quanto é que é o outro cateto? Só pode ser 3, né? Mas vamos executar com a outra informação, quando ele disse que o cosseno do ângulo beta vale 0,6. Vamos lá? Cosseno de um ângulo, eu estou lá em cima agora, olha o beta, cosseno, cateto adjacente agora é y, dividido pela hipotenusa. Isso igual a 0,6. Aqui, ó, 0,5, ou melhor, 5 vezes 0,6 dá exatamente 3. Então, aí estão os catetos, 3 e 4 centímetros. Vamos adiante. Bom, na questão 19, ele deu dois lados de um triângulo. Só que agora ele não disse que o triângulo é retângulo, então vamos cuidar aí. Um lado mede 8 e o outro lado mede 5. Eles formam entre si um ângulo de 60 graus. Ok? O desenho até que está mais ou menos legal, né? 60 graus o ângulo, um lado é 8 e o outro é 5. Eu não sei se esse triângulo é retângulo, então não vou sair admitindo isso. Determinar a medida do terceiro lado. Bom, o terceiro lado é esse que eu estou chamando de x. Se não é um triângulo retângulo, ou melhor, eu não sei se é, né? Mas eu vou considerar ele como sendo um triângulo qualquer. Então aqui a gente vai usar ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Nesse caso, lei dos cossenos vai resolver o problema. Vamos lá? Pela lei dos cossenos eu tenho
um lado e na ponta da fórmula o cosseno do ângulo oposto, ok? Esse lado é o quadrado, assim como os outros. Uma medida é 8 e a outra é 5. Começa quase que um Pitágoras aqui, né? Mas aí a gente tem uma quebrinha aqui que é menos 2 vezes. Quem entra em cena? Esse 8 e esse 5, esses dois lados, né? 8 vezes 5. Aí está a lei dos cossenos. Deixa eu ajeitar esse 5 aqui que parecia um 6, né? Aí, agora ficou melhor, né? Não, tá horrível ainda. Pronto. Agora tá melhor. Vamos resolver, então. X ao quadrado igual 64 mais 25. Aqui vai ficar 2 vezes 5 é 10, vezes 8. Vai dar menos 80. E o cosseno de 60 é 1/2. Já vamos simplificar aqui para a próxima etapa. X ao quadrado igual 60 mais 20 dá 80. Isso aqui fica 89 menos, aqui tem 40. X igual raiz quadrada de 89 menos 40 é 49. Então a medida x é igual a 7. Isso foi dado em metros. Assim seja. Segue o baile. Vamos lá, vamos tentar desenhar o triângulo aí. Um lado é 7, o outro é 6. Ó, vamos fazer um pouquinho menor aí, né? Vou colocar por aqui então. 6 e o outro é 5. Só pode ser esse aqui. Cuidado, não sai apostando que é um triângulo retângulo. Não deve ser. Tá? Trata ele como sendo um triângulo qualquer. Tu não sabe se tem ângulo reto ali no meio. E se é um triângulo qualquer, nós vamos usar ou lei dos senos ou lei dos cossenos. O problema pede o cosseno do maior ângulo. Pessoal, o maior ângulo é aquele que aponta pro maior lado. Então, este ângulo θ, com certeza, é o maior ângulo. Se ele pedisse para trabalhar com o menor ângulo, seria esse aqui da ponta esquerda, ó, porque o menor ângulo aponta para o menor lado. Ok? Vamos de lei dos cossenos de novo. Lado na ponta. Cosseno do ângulo oposto, depois espalha os outros lados. Um lado agora é 6, o outro é 5, todo mundo ao quadrado, ao estilo Pitágoras, né? E aí aqui tem a quebra, é menos 2 vezes, quem entra em cena? O 6 e o 5. 6 e o 5. Perfeito. Vamos desenvolver então. 7 ao quadrado, 49, 6 ao quadrado, 36, 5 ao quadrado, 25, e aqui vai ficar menos 2 vezes 5, 10 vezes 6, menos 60 vezes cosseno do ângulo θ. Organizando, 49, 30 mais 20 vai dar 50, isso aqui fica 61, menos 60, cuidado, não vai fazer essa subtração aí, né? Por que não pode? Porque aqui tem uma multiplicação, ó. Então tu não pode fazer 61 menos 60, por favor. É aqui, ó, 49 menos o 61. Isso vai dar exatamente 12. Lá sobrou menos 60, cosseno do ângulo θ. Desenvolvendo aqui, eu terei 12 dividido por menos 60, certo? Portanto, o cosseno do ângulo θ é igual a menos 1/5 com a devida simplificação, né? O 5 não está saindo legal, agora sim. Menos 1/5. Cosseno negativo. Isso só indica que a gente está no segundo quadrante. Não sei se vocês já trabalham com essa trigonometria do círculo trigonométrico, mas quando a gente está num ângulo com um ângulo do segundo quadrante, ou seja, seria essa abertura aqui, ó, a gente vai ter uma medida para cosseno negativa, né? Por isso, o valor negativo aqui implica em um ângulo no segundo quadrante, ou seja, esse ângulo aqui é maior do que 90 graus. O ângulo θ é, portanto, maior do que 90 em razão desse resultado negativo. Esse ângulo maior do que 90 é chamado ângulo obtuso. Então, esse ângulo θ aqui é obtuso. Mas é isso, a questão perguntava só o valor do cosseno, menos 1/5. Vamos adiante. Tá aí um triângulo qualquer.
um ângulo alfa. A é o lado oposto. Aí está ele. Depois, B é o lado oposto ao ângulo beta. Então, se eu colocar o ângulo beta aqui, o ângulo B, o lado B tem que estar oposto. E C é um lado oposto ao ângulo gama. Então, se eu coloquei o ângulo gama aqui, o lado C tem que ficar aqui embaixo. Vamos lá. Calcule o valor B para A medindo 10, alfa 45 e beta 30. Então, vamos reorganizar isso aqui agora com estes valores numéricos. Aí, ó, mesmo triângulo. Vou tentar fazer igualzinho aqui. Só vamos colocar os valores aí. Então, é lado A medindo 10 centímetros, ângulo alfa medindo 45 graus, ângulo beta medindo 30. E a gente tem que determinar a medida B. Isso aqui está me cheirando a lei dos senos. Por quê? Primeiro, é um triângulo qualquer. Eu não tenho 90 graus aqui, certo? Então, num triângulo qualquer, ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Se eu usar a lei dos cossenos, notem, eu tenho 10 aqui num lado, no outro lado eu tenho B e o terceiro lado C. Eu não conheço dois lados, então a lei dos cossenos vai me trazer duas informações desconhecidas. Eu vou ter duas incógnitas. Lei dos cossenos não vai resolver. Vamos lá então. Lei dos senos. Vamos para ela? Um lado está para quem? Seno do ângulo oposto. Assim como outro lado está para seno do ângulo oposto. Essa é a lei dos senos. Sempre nesse formato. Resolvendo 10 sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. B a determinar. E seno de 30, 1/2. Já dá até para cortar esses dois aqui, né? Bom, vamos fazer o seguinte. O 1/2, olha só, para organizar bem isso aqui. 1/2 vai multiplicar o 10, perfeito? E o divisor do 10 é essa raiz de 2 sobre 2. Vamos invertê-lo, transformando em produto. 2 sobre raiz de 2. Tá aí o valor do B, ó, bem organizadinho. O 2 corta, já tinha falado antes, né? Então agora tu tá vendo que dava para cortar. E aí sobrou B igual a 10 sobre raiz de 2. Vamos fazer a racionalização ali. Raiz de 2 no cara de cima, raiz de 2 no cara de baixo. Conclusão. 10 raiz de 2 sobre 2. Dá para fazer mais uma simplificação. Então o B vale 5 raiz quadrada de 2. Tem unidade em jogo aí? Tem centímetros, né? A medida lá do lado A era 10 centímetros, então isso aqui é em centímetros. 5 raiz de 2, pronto, mais uma liquidada. Vamos lá, eu tenho esse primeiro triângulo aí e tenho um triângulo semelhante. Vamos desenhar aqui um triângulo semelhante, ou seja, respeitando os mesmos ângulos. Não conheço os lados A, B e C. Mas sei que o perímetro, ou seja, A mais B mais C, é de 48. Eu sei que é um triângulo com os comprimentos, é um triângulo maior do que o primeiro, porque esse perímetro aqui do triângulo 7 mais 4 mais 5 não chega nem perto do 48, né? Vamos lá. Razão de semelhança, olha só. Vou escrever uma verdade aqui. 7 está para A, assim como 4 está para B. Isso é uma verdade. Ou ainda, 5 está para C. Perfeito? Fiz a semelhança entre os dois triângulos. Agora eu vou pegar essa primeira parte aqui, ó, e vou escrever uma verdade. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Atenção. 4A, 4 vezes A, é igual a 7B. Concorda comigo? Então eu posso isolar o valor de A. O A é igual a 7B dividido por 4. Tá vendo? Já é um valor que eu posso colocar aqui, ó. O valor de A escrito em função de B. Agora eu vou fazer o mesmo, só que eu vou pegar esta parte aqui da razão e vou isolar o C.
para substituir aqui. Vamos lá? Analisando essa segunda parte, então, eu tenho 4 vezes C igual a 5 vezes B. Ok? Conclusão, o C é igual a 5 vezes B dividido por 4. A gente pode agora substituir ali. Então vamos lá. O valor do A, eu escrevi o A como sendo 7B dividido por 4, mais o próprio B, e mais o valor de C. O novo valor de C, aqui embaixo, ele vale 5B sobre 4. Tudo isso é igual a 48. Agora, a gente vai desenvolver. Vamos juntar... Vamos fazer um MMC aí, né? MMC é 4. Aqui vai ficar 7B mais 4B mais 5B. Tudo isso igual a 48. Segue o desenvolvimento. 7 mais 4 dá 11, mais 5 vai dar 16B. Isso é igual ao 4 indo para o outro lado aqui na multiplicação, 4 vezes 48. 4 vezes 48. Segue-se que o valor de B é 4 vezes 48, não multiplica isso aqui ainda, dividido por quem? Por 16, né? Esse 16 vem aqui como divisor. E aí eu consigo dividir aqui, ó, 48 por 16, dá exatamente 3. 3 vezes 4, 12. E agora os demais vão cair que não um dominó. Olha para cá. Eu tenho então que A vale 7 vezes B, o B é 12, sobre 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. Concluo que o A vale 21. E seguindo para essa igualdade aqui, eu tenho que C é igual a 5 vezes B. O B é 12, a gente encontrou. Dividido isso por 4, 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. E está liquidada mais uma fatura. A pergunta era exatamente a medida dos lados. O lado A é 21, o lado B é 12 e o lado C 15. Vamos para a próxima. Bom, na questão 23, o x, então, que eu coloquei aqui é a medida que a gente tem que determinar, e o problema ainda fala que os triângulos são semelhantes. Ele não precisava falar isso. A gente tem que ver que eles são semelhantes. Aqui eu tenho um ângulo verde e aqui um ângulo de 90. Ou seja, esse triângulo tem um ângulo verde e um ângulo de 90. Veja o triângulo maior. Ele tem um ângulo verde e um ângulo de 90. Quando vocês identificam dois ângulos em comum, esses triângulos são semelhantes. Para isso, agora eu vou desenhar eles na mesma posição. Então, vamos lá. O triângulo maior, eu vou só copiar ele aqui embaixo. Cateto 6, hipotenusa 10. E aqui o outro cateto. A gente já fez esse triângulo aqui com Pitágoras em algum outro exercício. Esse cateto aqui dá 8. Mas talvez eu nem precise disso. E vamos pegar agora aquele triângulo pequenininho ali, ó, e vamos colocar ele na mesma posição desse maior. O que quer dizer a mesma posição? Olha só. O ângulo verde no triângulo grande está aqui assim. Então, o triângulo pequenininho eu vou posicionar do mesmo jeito, com a base tendo o ângulo de 90 e o ângulo verde. Agora, cuidado com os lados ali, certo? Esse triângulo pequeno tem uma hipotenusa medindo 5. Muito bem, vamos colocar ela aqui. E o ângulo verde aponta para o lado X. Olha no desenho aqui de baixo, ângulo verde apontando para o lado X. Agora está perfeito, eles estão na mesma posição, basta a gente fazer uma proporção. No triângulo pequeno, x está para 5, assim como no triângulo grande, 6 está para 10. Conclusão, x igual 5 vezes 6, aqui ficou 30, ainda tem um 10 dividindo, a medida x é de 3 centímetros. Mais uma questão liquidada, vamos para número 24. Bom, como a questão 24 pede para resolver através das relações métricas, vamos destacar elas: A, B,
C. Começa com Pitágoras. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando a gente puxar a altura aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui de azul uma projeção chamada M, é a projeção da hipotenusa, a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E aqui eu vou chamar de N, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E aqui vamos botar de amarelinho a altura H. E aí vamos fazer a ligação aqui, ó. A luz que vem de baixo ilumina a cruz do Senhor. Aqui está a cruz. A luz que vem de baixo ilumina a cruz do Senhor. O que é isso? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho C ao quadrado, que é o mesmo que N vezes A, que é a da luz vindo aqui de baixo, né? Do outro lado a mesma coisa, é o B ao quadrado igual ao M vezes A. A luz que vem de baixo ilumina a cruz do Senhor. A cruz do Senhor nada mais é do que a multiplicação. AH igual a B vezes C. Então essas são as relações métricas aí no triângulo retângulo. Como ele pediu aqui, ó, eu tenho o 24 no Y e aquele 12. É a luz que vem de baixo, né? Então, o 12 ao quadrado é igual ao Y vezes 24. 12 ao quadrado, 12 vezes 12. O 24 vem aqui dividindo. Concluímos, portanto, que o Y vale. Simplifica. Aqui vai dar 2 e 12 dividido por 2, então vai dar 6. E essa é a medida, então, do Y. Aqui não tinha unidade de medida, então fique assim, y igual a 6, usando as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos para a próxima, que é a 25. Vamos lá, então, para a última. Primeiro, determinar o A. É só fazer um Pitágoras aqui. A ao quadrado é a hipotenusa, eu tenho 12 ao quadrado e 16 ao quadrado. Se vocês pegarem um triângulo semelhante aqui, auxiliar, olha aqui, bem tosco mesmo, tá? Lembrando do 3, 4, 5, né? 3, 4, 5. Veja só, se não é esse grande aqui dividido por 4, né? 12 dividido por 4 chega aí no 3, 16 dividido por 4 chega no 4. Então tu pode sair do pequeno aqui para chegar ao grande simplesmente multiplicando por 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4 gera 16. 5 vezes 4 gera 20. É o que vai dar esse Pitágoras aqui, ok? Muito bem, agora vamos para as relações métricas, né? Ó, a luz que vem de baixo ilumina a cruz do Senhor. Vamos executar esse da luz aí. É o 16 ao quadrado igual ao n vezes o 20. n vezes o 20. 16 ao quadrado, 16 vezes 16. Isso dividido por 20. Vou chegar no valor de n aí, né? Aqui a gente pode simplificar por 2, né? O 16 por 2 vai dar 8. E o 20 dividido por 2 vai dar 10. 8 vezes 16 dá 128. Dividido por 10, 12,8. Tá aí o valor do n. Segue aqui da luz que vem de baixo, usando o 12 agora. Então, 12 ao quadrado igual a m vezes a. Igual a m vezes a, que é 20. Então, ficou 12 vezes 12 dividido pelo 20. 12 e o 20 simplificado por 2 vai dar 6. E o 20 aqui ficou 10. Aí ficou 6 vezes 12, que é 72. Dividido por 10 vai dar 7,2. O valor de m liquidado. Só está faltando a altura, né? Voltando aqui para a relação maravilhosa. A luz que vem de baixo ilumina a cruz do Senhor. E a cruz é o 12 vezes 16. 12 vezes 16. E aqui embaixo é o 20, que é o A, né? 20 vezes H. É o 20 vezes o H. Conclusão,
12 vezes 16 dividido por 20. Esse é o H. Vamos aqui, 16 e o 20 simplifiquei. Por 2 ficou 8 e o 20 aqui por 2 é 10. Aí 12 vezes 8, isso vai dar 96 dividido por 10, 9,6 no H. E com isso a gente liquidou a fatura. Valor de A, 20. Valor de N, 12,8. Valor do M, 7,2. E valor de H, 9,6. Valeu, rapaziada. Forte abraço!